pessoas daquela época não passaram a falar em Estado e a acreditar nessa entidade maior e impessoal do dia para a noite. Naturalmente, como qualquer verdadeira revolução que se processa nos hábitos e no pensamento do povo, a aceitação e a manutenção do Estado deu-se através de diversos atores e eventos-chave, às vezes concomitantes, às vezes isolados, quase nunca ordenados, mas sempre consoantes com aquela grave mudança ideológica que ocorria. No limiar do mundo moderno, 3 dos eventos políticos mais expressivos foram reflexo evidente dos debates ocasionados pelas obras de Maquiavel, Hobbes, Locke e Rousseau. A Paz de Westfália. Embora Maquiavel e Hobbes tenham indicado as bases para a soberania estatal, isto só viria a se realizar de fato um pouco mais tarde com a Paz de Westfália, ou seja, uma série de tratados de paz que marcou não só o fim da Guerra dos 30 Anos, mas também a concretização do ideal de soberania e o início de uma verdadeira comunidade internacional. Em seguida, a Revolução Francesa, que constituiu um marco na transição do antigo regime para o Estado burguês, e os principais momentos da Revolução, a Assembleia Nacional Constituinte de 1789, a fase do Grande Medo, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que, entre outros, pregava o princípio do Estado laico, o surgimento da diferenciação entre os posicionamentos de esquerda, centro e direita, a fase do Grande Terror, o surgimento de Napoleão Bonaparte na cena revolucionária, o governo do consulado, o Código Civil e o Império Napoleônico. Contudo, a Revolução Francesa provocou uma onda revolucionária conhecida como Primavera dos Povos. Deu origem a uma importante instituição política que impulsionou a criação dos direitos políticos, que foi o surgimento efetivo do sufrágio universal e dos movimentos sociais na prática política. Ao longo desses estudos elementares, você pode conhecer um pouco sobre as noções teóricas de Maquiavel, Hobbes, Locke e Rousseau. Por exemplo, toda a teorização de Rousseau sobre a soberania da Assembleia foi aplicada durante a Revolução Francesa, evidenciando suas virtudes e defeitos. A noção de lei estabelecida por Hobbes, bem como seu ideal de Estado como uma entidade superior que absorve os interesses de todos os civis e, a partir deles, regula-lhes a vida, também é notável no discurso dos revolucionários e no resultado dos seus feitos. A obra de Locke, por sua vez, baseou indiretamente o ideário liberal dos burgueses e, mais tarde, fundamentaria o Código de Napoleão. A Revolução ilustrou ainda, de forma sintética, o ciclo dos governos proposto pelos antigos e resgatado por Maquiavel. Em pouco tempo, a França experimentou todas as formas de governo possíveis, tanto as ditas puras quanto suas perversões, e chegou a conciliar as formas puras em uma Constituição devidamente estabelecida, tal qual o ideal republicano do pensador florentino. Além disso, toda a argumentação dos revolucionários e até mesmo seus atos ilustraram a tendência moderna de apreciar problemas políticos de forma mais pragmática, ao invés de moralizá-los, que era uma tendência impulsionada por Maquiavel, especialmente por influência da sua obra O Príncipe. Já no século XIX, foi um período histórico marcado pelo colapso dos impérios da Espanha, da China, da França, o Sacro Império Romano. Isso favoreceu o crescimento de influência dos impérios britânico, russo, germânico, japonês e dos Estados Unidos da América, e estimulando conflitos militares, mas também avanços científicos e de exploração. Depois da derrota do Império Francês e de seus aliados nas guerras napoleônicas, o Império Britânico começou a liderar o poder mundial, a controlar 1/4 da população e 1/5 do território mundial.
A Pax Britânica incentivou o comércio e lutou contra a pirataria. O século XIX foi uma era de invenções e descobertas, com significativo desenvolvimento nos campos das ciências e lançou as bases para os avanços tecnológicos do século XX. A Revolução Industrial começou na Inglaterra. A era vitoriana caracterizou-se pelo emprego de jovens crianças em fábricas e minas, além de valores morais rígidos. Avanços medicinais, o conhecimento da anatomia humana e a prevenção de doenças que ocorreram no século XIX foram responsáveis pela rápida aceleração do crescimento populacional no hemisfério ocidental. A escravidão foi grandemente reduzida ao redor do mundo após o sucesso da revolta escrava no Haiti. A Inglaterra baniu a escravidão em todos os seus domínios, além de cobrar que a sua própria marinha encerrasse com o comércio global de escravos. A América, após a sua guerra civil, aboliu a escravidão em 1865. A escravidão brasileira, por sua vez, foi abolida em 1888, assim como a servidão na Rússia foi abolida no mesmo período. Todas essas grandes mudanças ocorridas ao longo do século XIX lançaram as bases para o surgimento de ideologias na Europa e na Rússia. No próximo bloco, nós veremos como que isso acontece. Até já!